Bem-vinda, bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com o Frei Paulo Batista, representante do catolicismo. Lembrando que ainda hoje a Igreja Católica é que conta com o maior número de adeptos no país, entre as religiões, é claro. O Frei Paulo é da Ordem dos Franciscanos e atualmente é diretor administrativo do Hospital Padre Tiago, na Providência de Deus, aqui em Jataí. Também é graduado em Teologia, Filosofia e Administração, com especialização em saúde. Bem-vindo, Frei Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, paz e bem, uma grande alegria estar aqui representando a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que a Igreja, desde os seus primórdios, sempre valorizou muito a vida, teve um respeito pelo corpo, inclusive na sua história, como era tido os mártires, né, que de alguma forma já doavam seus corpos pela salvação de muitos, né, por meio da fidelidade à fé. E na história também, a Igreja sempre se colocou e posicionou a favor da ciência. Inclusive, produziu muita ciência no seu interior, né? Então, é uma alegria poder estar aqui também nesse momento histórico e contribuindo com esse evento tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e também para o mundo, né? Muito bem. E aqui no estúdio da TV Câmara, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para a UFJ Presentes Anatômicos. Bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Frei Paulo, Juliano, toda a equipe da TV e da EGEL, aqui representadas por vocês, né? É uma honra participar desse projeto, agradecer imensamente a oportunidade de estar sendo um treinamento para toda a equipe do programa. É um material muito importante para a gente funcionar esse programa de doação dentro dos pré-requisitos, das boas recomendações éticas que são sugeridas pelas federações internacionais. Exatamente. Já citado aqui o coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela, que é graduado em Filosofia. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Frei Paulo, Bárbara, todo mundo da equipe da TV. É uma alegria imensa, né? A gente tem feito essas entrevistas via internet, mas quando a gente tem a oportunidade de ter presente aqui nos estúdios uma pessoa como é o Frei Paulo, com nome, com presença, é muito importante para nós. Então, é uma bênção, né? É uma bênção, né? Muito obrigado, Frei Paulo. Nós vamos falar muito hoje sobre essa questão do envolvimento de fé e ciência, que a gente tem certeza que não é um empecilho, como o senhor já falou, que dentro da Igreja Católica, durante os séculos, muita ciência e muito conhecimento foi gerado nesse lugar. Então, vamos partilhar esse conhecimento hoje, né? É isso aí. Então, Frei Paulo, vamos começar assim do básico, né? Perguntando, que eu já falei no começo, né? Que a Igreja Católica Apostólica Romana é a que tem mais adeptos no Brasil. O senhor tem ideia de hoje quantos católicos existem no Brasil? Olha, segundo o IBGE, são 111 milhões, né, de católicos. Nós sabemos que esses números vêm caindo, né, pelo crescimento de outras denominações. Há também hoje uma questão dos arreligiosos, né, que são aqueles que, embora professem, embora creiam em Deus, mas já não são adeptos necessariamente de uma determinada religião. Mas na última pesquisa que a gente fez, são 111 milhões de católicos no Brasil. Exatamente. Não, olha só, eu vou começar com uma pergunta, e na verdade eu acho que ela não pode ser separada da pergunta se existe vida após a morte. O que significa a morte do corpo físico? Existe algo que permanece? É importante a gente partir do pressuposto que, para a nossa concepção católica, embora nós falamos muito na história, na teologia sobre corpo, alma, havia-se a dicotomia sobre isso, né? Hoje a atualização e os estudos que nós vivenciamos, que nós temos acesso,
ele já não se separa mais, né? E aí nós usamos o termo, que é um termo até científico, da corporeidade, né? Hoje falar do indivíduo, e aí nós não falamos só corpo, alma, separação, mas o indivíduo, e mais do que indivíduo, a pessoa, né? Quando nós somos criados, nós acreditamos, então, a partir dessa questão, que quando é que surge o ser humano? Ali no momento da fecundação, né? Existe uma grande discussão sobre onde começa a vida, como forma, quando forma o cérebro, quando forma isso, quando forma aquilo, a partir de tantas semanas. Mas para a Igreja Católica, o ato criador, né? Quando Deus age com sua criação, é ali na fecundação onde nós cremos firmemente que a partir daquele momento surge uma nova pessoa. A partir daí, essa corporeidade, onde nós podemos entrar numa dinâmica falando que esse indivíduo, ele é vida, ele é matéria, ele é espírito e ele é alma. Então, ao mesmo tempo, numa única pessoa, ele é um ser vivente, como os que participam desse ser vivente, que são as plantas, né, dando como exemplo. Depois ele invertendo, né, a questão, começar os seres só corpóreos, as rochas e tudo mais, os seres vitais, que são as plantas, que elas possuem a matéria e também a vida, e depois o outro grupo de seres, que são os seres corpóreos, vitais e animados, que são os animais, e o ser humano, ele entra como um ser que tem todas essas naturezas que eu disse e também a espiritualidade. E aqui não necessariamente falando do espírito numa linguagem religiosa, mas a capacidade intelectual de raciocínio, de escolha. E isso faz do ser humano um ser que sobrepõe todos os outros na sua capacidade de raciocinar, de cuidar, e não só numa questão hierárquica de mais valorizado, mas numa questão também de corresponsabilidade com Deus no ato da criação. Então, o ser humano, ele é um ser que possui corpo, que possui alma, que possui essas outras naturezas, e quando nós falamos dele, nós falamos no sentido pessoa, indivíduo, ser único e sagrado, né? E aí você falou sobre a pergunta, que é sobre a eternidade, né? Sobre essa questão da vida eterna. E aí, então, nós acreditamos firmemente que o ser humano é um ser infinito, né? Ele tem uma origem, ele tem um começo e ele não tem um fim. A partir do momento que nós fomos criados por Deus, nós somos criados, e a palavra eternidade, ela vem clara para a nossa fé católica. Tivemos um ponto de início, mas não temos um ponto final. E aí, então, na vida eterna, a igreja acredita, então, que essa vida, ela é uma vida passageira, momentânea. Acreditamos, por meio da nossa doutrina, que a condição morte não foi um ato criador de Deus. Deus, quando criou o ser humano, ele criou, e aí nós vamos lá para o mito da criação, em Gênesis 3, onde fala que havia um paraíso. Esse paraíso, ele tinha de tudo, né, no Gênesis 3. Então, Deus criou Adão e Eva, né, simbolicamente, sabemos que é o mito da criação, não vou entrar nesses detalhes, mas trazendo aqui o sentido disso. E em um determinado momento, Deus dá tudo para o ser humano e só faz um pedido, né? Eu costumo brincar assim, talvez teria lá milhares de frutas da mesma. E Deus fala, só não faça isso. E aí a ganância, a prepotência, o desejo de ser Deus, o ser humano perde, e aí vem uma palavra bonita aqui, o paraíso. Então ele tinha o paraíso, por um ato de desobediência, de arrogância, prepotência, o ser humano, ele perde esse paraíso. A partir daí, vem todas as condições que, por meio do pecado, Adão e Eva nos condena a nos submeter ao sofrimento, à dor, e perdemos a condição do paraíso. E aí, então, esse sentido de morte, ele vem a partir desta queda, né, que é utilizada aí numa linguagem, inclusive, bíblica, né, a queda do homem e da mulher no paraíso. E aí, então, lá no Novo Testamento, nós nos deparamos com Jesus Cristo, né, que é a segunda pessoa da Trindade, que é enviado pelo Pai, que é a primeira pessoa da Trindade,
por obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Então já começa a questão do corpo, né? Esse ser, e em João fala, né, a palavra, que era a palavra, que era Deus, encarnou-se, se fez carne e habitou entre nós. E aí então já começa uma questão da sacralidade também do corpo. Se por um lado o corpo era visto como algo pecaminoso, agora em Jesus Cristo esse corpo começa de novo a ter um resgate da sua sacralidade, do seu sentido sagrado. E no ventre de uma mulher surge então um Deus que é gerado, porém não criado. Isso é muito importante, ele já existia e ele é gerado nesse corpo, valorizando o corpo humano. E aí então a vida de Jesus, ele nos resgata a condição da vida eterna. E aí então a morte, ela já não é mais, desculpe a expressão, né, mas dentro de uma questão, não é uma desgraça, ou seja, uma ausência de graça, e ela passa agora a ser uma graça, né? E aí é uma maturidade enorme entender isso, porque todos nós temos um receio da morte, às vezes mais dos entes queridos do que da nossa própria morte. Perder alguém que nós amamos é inimaginável, né? A primeira vez que a gente pensa a possibilidade de perder os nossos pais, a gente já sofre. Quando alguém parte, o luto dói. Por maior fé que tenha, todo mundo sofre no luto. Mas dentro de uma perspectiva de fé, é apenas uma passagem. E aí em Jesus Cristo, e aí vem essa questão, na cruz, a morte dele nos faz viver novamente. Então, esse mundo não é mais, como visto, a única opção de vida. Mas em Jesus nós somos resgatados por uma vida eterna. E aí, no interior da igreja, quando nós olhamos os sacramentos, às vezes um grande risco é olhar eles só com uma visão social. O batismo, a Eucaristia. Mas ali tem muito do sentido de morte. O que é o batismo? Morrer para esse mundo, para a partir de agora sermos filhos de Deus e vivermos eternamente. O que acontece em cada Santa Missa? A atualização de Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que viveu, que sofreu, que morreu, né, e ressuscitou. Então, cada Santa Missa também passa isso. E assim por diante, os sacramentos em si, eles têm também uma expressão de morte, não no sentido meramente dos últimos fenômenos vitais de um ser humano, mas, sobretudo, da vivência da eternidade. Então, nós cremos firmemente na eternidade. E aí vem 3 pontos que é importante. Quando nós falamos em vida eterna, a Igreja nos ensina no Catecismo que existem 3 meios de viver na vida eterna, que é o que nós queremos, esse paraíso que fora perdido, que é o céu, que nós chamamos de céu. O que é o céu? Não necessariamente um local, mas um estado de espírito. E este céu, ele é dado àqueles e aquelas que nesse mundo viveram intensamente a vontade de Jesus, que já viveram em Jesus. Tanto é que o Catecismo fala, viver o céu é viver em Cristo. A segunda oportunidade são aqueles que por alguma situação eles não conseguiram alcançar a plenitude da vivência em Deus, tiveram seus pecados que nós falamos veniais, que são pecados leves. Numa palavra mais popular, seria assim, precisa de uma determinada purificação ainda, né? Uma determinada reconciliação, não conseguiram plenamente, né? Que eu acho que é a grande maioria de todos nós. E aí então tem o purgatório, todo fundamentado nas questões bíblicas, da necessidade de um momento para se purificar. E o pior dos casos, aqueles que não optaram por Deus, não querendo Deus. Tanto é que o Catecismo usa até uma expressão bonita, que eu tinha até me esquecido, e para fazer essa partilha eu achei tão bonito, é a autoexclusão. Então o que é o inferno? É a autoexclusão. E aí esse inferno é um estado onde a pessoa viverá numa total ausência de si, ausência do outro e ausência de Deus, né? E a gente, quando fala a palavra ausência, se tem coisa mais dolorida, é viver uma ausência, né? Então o inferno seria isso. Então, para entender céu, purgatório e inferno, nós reportamos a palavra amor e podemos concluir que o céu é a plenificação do amor, o purgatório é aquele momento ainda que a gente precisa completar em nós algo do amor que não foi pleno, e o inferno são aqueles que optaram por não viver o amor e, consequentemente, viverão eternamente tudo aquilo que é desamor, né? Então, só pensar nisso já nos dá um desespero. É verdade. Juliano?
Frei Paulo, o senhor, como todo bom franciscano, deve conhecer bem de Francisco, São Francisco, a história do reconhecimento de que a morte é uma irmã, né, e que nós devemos acolhê-la de bom grado. Como foi na vida dele, a gente sabe que ele chamava a morte de irmã morte, né? E quando o senhor estava falando aí que a morte é entendida pelos cristãos, é vivenciada nos sacramentos, é entendida como um momento de passagem, que é um momento que o corpo morre, mas a gente ainda tem vida, porque somos eternos, né? Somos infinitos, como o senhor disse, mas que antes a morte era vista como algo ruim, mas necessariamente agora os cristãos têm fé, creem de que a morte não é mais aquela que pode nos ferir eternamente, porque Jesus veio com a sua salvação, que é para todos. Qual que é essa relação? Fala um pouquinho dessa relação de Francisco com a irmã morte, a gente quer ouvir um pouquinho dessa parte também. É belíssimo, e eu costumo falar que essa parte do franciscanismo eu preciso aprender muito com ele ainda. Eu acho que a questão do amor à natureza, do amor ao próximo, a caridade, isso a gente vai encarando bem. Mas existe uma dimensão na vida de São Francisco muito profunda, é quando ele olha, ele faz um louvor, né? Tem um louvor, tanto ele louva a chuva que cai, o sol que nos aquece, ele vai fazendo um louvor, o cântico das criaturas. E por fim, ele fala, louvada seja a nossa irmã morte, que leva a todos, aos bons e aos maus, né? Então, ele faz um louvor à morte e chama a morte de irmã. Porque dentro desses fenômenos, ele entende que naquele momento, aquela que para muitos era um repúdio, ou seja, materialmente eu deixaria de ter o que eu tenho, deixaria de existir, como São Francisco já estava desapegado de tudo, que já tinha um coração totalmente voltado para o eterno, que a sua vida, né, até a gente aprende assim, que São Francisco já não mais rezava, ele mesmo tornou-se a própria oração. Então ele olha para a morte como aquela que o levaria para viver o que ele desejava viver, que era a vivência na pátria celeste, né? Diante de Deus, dos anjos, na eterna alegria. Então ele olha para a morte. Tanto é que algumas imagens de São Francisco, algumas pessoas não entendem, mas ela tem uma caveira. Não sei se vocês já viram, ele tem uma caveira, às vezes, aos pés dele, que é justamente a simbologia da morte, né? Uhum. A nossa irmã morte. Então, São Francisco olha para a morte como uma irmã, né? Então, chamar a irmã de morte é uma tremenda de uma evolução humana e também de uma evolução aí espiritual, né? Então, isso para o franciscanismo é muito forte. Eu confesso que sempre quando deparo com essa reflexão, é sempre uma situação que exige muito de nós, né? Porque quando a gente ama esse mundo, quando a gente tem muitos amigos, quando a gente vivencia aqui plenamente, a gente fala assim, nossa, mas tá bom por aqui, né? Tá gostoso aqui. E São Francisco já tinha desapegado a tal ponto de tudo isso que ele olhava para a morte como aquele momento que ele viveria o que ele desejava, é como se fosse o projeto de vida dele, viver em Deus. Então, o corpo que o segurava, que ele chamava também o corpo físico do burrinho, né? Que deveria ser sempre domado, porque tinha suas paixões e o conduzia muitas vezes para onde ele não queria. Então, era onde ele desapegar-se totalmente daquele corpo que o prendia. Que a única coisa que ainda o prendia nesse mundo era o corpo carnal, né? Temporal. E ele está, de alguma forma, voltando lá para Paulo, né? Que dizia que viver para ele era Cristo, morrer era ganho, né? De alguma forma, ao morrer, ele ia se livrar deste mundo que, às vezes, pode ter uma conotação, nossa, mas esse mundo é tão ruim assim que precisa se livrar. Mas, na verdade, que é um mundo de dor, de sofrimento, que muitas vezes as pessoas passam e a gente ouve muito em velórios. Nossa, foi muito bom para ele, descansou, né? E quando a gente fala desse mundo que se esvai, na certeza de que a gente vai encontrar um outro mundo, né, que é esse estado de graça que o senhor disse que é o paraíso, talvez encontrar com Cristo, que é aquele com quem você sonhou, aquele que você esperou durante muito tempo e que você vai poder viver no amor, né? Como Paulo dizia, 3 coisas existem, a fé, a esperança e a caridade. Né? A fé, a gente vive aqui o tempo todo acreditando naquilo que não se vê, num céu, num paraíso, algo que a gente nem sabe como que pode ser. A esperança é a esperança de esperar que Cristo venha, né? Que a gente possa se encontrar com Ele, mas viver o amor que o Senhor disse que é a plenitude de tudo,
é o mais importante, né? Por isso que Francisco fala desse amor a tudo, inclusive à morte, né? Essa passagem, Paulo, ele traz, né, uma expectativa muito forte desse desejo constante, né? E ali, em Paulo, muito bonito, 1 Coríntios 13, né, que fala o hino à caridade, né, o hino ao amor, e ele termina com essa passagem que você trouxe assim, né? Existem, por hora, 3 coisas: a fé, a esperança e o amor dele, o amor. Mas a maior delas é o amor, né? Que subsistirá eternamente. Quer dizer, fé, por quê? Você já está diante, não precisa acreditar mais. A esperança, esperar mais o quê? Agora, o amor não só ele continuará, mas ele será planificado, ele chegará à sua totalidade, né? Então, eu acho muito profunda essa passagem bíblica que mostra que o céu é uma cidade do amor, né? Uma vivência do amor, né? E isso também volta à nossa originalidade, né? Quando nós acreditamos que, lá em Gênesis, quando Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, quer dizer, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente reporta a São João, que diz assim, define Deus como Deus é amor. Se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, a nossa identidade, a nossa originalidade é o amor. Por isso, quando nós chegarmos no céu, né, também lá na mesma passagem de Coríntios 13, diz assim, que por hora nós vemos como num espelho, né, mas lá nós nos veremos plenamente, tal qual somos, né? Quando eu me deparo com essa passagem, eu falo assim, nossa, nem nós nos conhecemos, né? Só em Deus nós vamos conhecer. E aí isso também nos traz para uma dimensão humana, né? Quando nós temos uma linguagem muito espiritual, muito transcendente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender como será isso, né? Mas quando a gente vai para essa questão também imanente, para o pessoal, para a plenitude, né? E a gente vai percebendo, assim, quando você se depara com o amor de alguém, um abraço verdadeiro, quando você faz algo de forma muito gratuita, um trabalho voluntariado, uma realização de um projeto, né? Muito mais do que um mero recurso financeiro, tal, como isso nos deixa muito maior do que nós somos, né? Mais do que o tempo que nós vivemos, acima do que o corpo que ocupamos, né? Isso mostra que, embora pisamos esse chão, o nosso coração sempre está no céu, né? Isso aí. Embora pisemos esse chão, né? Nosso coração sempre está no céu. Tá bom. Frei Paulo, da perspectiva católica, a fé e a oração podem contribuir contra as adversidades, para a gente se livrar das adversidades da vida? É muito interessante a gente trabalhar essa questão da fé, né? A fé nada mais é do que a graça de Deus em nós. E quando a gente se depara com essa fé, que é um dom de Deus, ela não é meramente algo pessoal, adquirido, que se esforça por uma busca humana, adquirido, comprado, mas é uma graça, é um dom. A fé, ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. É muito interessante quando a gente olha uma pessoa que encara, seja qual for a situação da vida, com fé, ela encara de maneira muito diferente. Então nós acreditamos firmemente que a fé é aquela força que, quando nos falta a força de dentro, nós contamos com uma força que vem do alto. E isso em tudo, para levantar diante de um desafio, para enfrentar um estudo, para realizar um projeto de vida e até mesmo diante das dificuldades. Eu tenho a oportunidade já há alguns anos, há mais de década, a atuar dentro da área da saúde também como gestor hospitalar. É nítido quando nós observamos um profissional que atua com fé, que entra e se coloca diante de um paciente com fé. O respeito é outro, a crença é outra. E aqui não estou dizendo só uma fé meramente devocional, né? Porque às vezes a pessoa é tão devocional, mas não tem fé. Ela está ali com uma devoção para receber algo. Estou falando daquela forma gratuita, de alguém que olha para si e fala, Deus já me deu tudo, deixa eu dar um pouco agora para o meu irmão, para quem está nesse leito, né? Numa forma de retribuir a Deus o que ele já deu, né? Não de buscar a Deus de uma forma retributiva. Isso é importante para os profissionais de saúde, isso é importante no ambiente onde se tem fé, e isso é importante, sobretudo, para uma pessoa que está enfrentando uma determinada doença. Porque a doença em si, ela nos coloca diante das maiores limitações nossas.
Quando a gente se prende a um leito, quando a gente é internado, eu posso ser o gerente, eu posso ser o diretor, eu posso ter meus bens materiais, mas eu acho muito interessante que no leito todos nós nos igualamos. Naquele momento, todos nós temos a mesma limitação. E é interessante como que a pessoa, naquele momento de limitação, onde o recurso financeiro ajuda, mas não define tudo. A ciência ajuda, mas a pandemia veio mostrar também que não tem a voz de tudo, né? Até agora estão tentando entender porque uns morreram, outros não, porque a Covid atacou esse, era jovem, era obeso, cada hora uma coisa, mas também existem muitos mistérios a serem desenvolvidos. E o paciente que entra com fé, e naquele momento, na verdade, dessa total limitação, é uma grande oportunidade de abrir-se à fé, porque agora o que nós precisamos mesmo é de uma força além, né? Da presença. E quando a pessoa entra, ela age de maneira, ela tem um resultado muito significativo quando entra com fé, com força. E isso é em tudo na vida, né? Quando a gente já entra com determinado numa questão, a gente tem grande possibilidade de conseguir. Quando a gente já entra colocando construções mentais de que não vai conseguir, não é possível, não vai dar certo porque você já definiu, né? E aí essa experiência. E existem hoje, né, diversos estudos já, principalmente dos neurologistas, né, onde eles trazem os efeitos da fé sobre o cérebro, né, sobre a atuação, quanto esse efeito da fé sobre o cérebro, as pessoas que creem e não creem, né, como a fé, né, a atitude de crer, ela influencia no organismo como um todo, né, aderindo aos medicamentos, fazendo a adesão e confiando, né? Então isso é um resultado muito positivo. Então a fé, ela pode ser a última das forças necessárias. Quando já se não tem aonde recorrer, ainda nós podemos recorrer à fé. E é muito interessante dentro do hospital, onde muitos médicos reconhecem, né? A gente fizeram todos os seus recursos e olham para a gente e falam assim, olha, eu não sei o que aconteceu aí não, mas foi muito diferente. Me parece um milagre, né? Então, a gente vê muitos milagres acontecendo a partir dessas pessoas que se agarram e se entregam, né? E, Frei, o senhor comentou, então, desses benefícios da fé e da oração, que são palavras. Agora eu quero saber, assim, das atitudes, né? Se a gente considerar que a doação de órgãos tem a finalidade de salvar uma vida, né? A doação do corpo para fim científico acaba tendo como uma consequência indireta poupar vidas, né, que seriam perdidas quando o profissional da saúde está adequadamente preparado para atender, né? Como que a igreja, então, vê, considerando esse contexto todo das atitudes, né, das palavras da oração e das atitudes? O senhor comentou sobre o trabalho voluntário, né? Então, como que é a posição dessa visão católica sobre o ato de você doar uma coisa tão preciosa, né, que é o nosso corpo, né, nesse momento? Como é que funciona isso assim? Nós temos que recorrer, né, ao próprio São Paulo, quando diz assim, me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio das obras. Existe um santo franciscano também, que é São Santo Antônio, que diz assim, cessem as palavras e deixe que fale as obras. E também São Francisco, que num determinado momento ele chama um dos freis para fazer uma caminhada e fala assim, vamos evangelizar. Sai por Assis, não fala nada, retorna, o frei preparado para falar muito, olha para ele e fala, mas Francisco, nós não íamos pregar? Ele sim, ide evangelizar, se necessário fale. Então, com essas perspectivas, na nossa visão católica, a nossa fé ela não pode ser uma fé de palavras, né? A própria Sagrada Escritura coloca justamente isso, né? Que não são as palavras, né? E essa atitude, e aí a nossa doutrina, inclusive, para a salvação, a caridade, a doação ao próximo, a passagem, a Sagrada Escritura o tempo todo mostra esse grande homem que dividiu a história da humanidade, para nós é o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Ele não doou um órgão, ele se doou por inteiro. Ele não doou um pouquinho de si.
Jesus é aquele que ele doou o corpo, a pessoa dele, né? Como nós falamos aqui no começo, não só o corpo e a alma, mas Jesus é aquele que doa-se por inteiro. Madre Teresa de Calcutá nos fala assim, o que nós estamos dando ao nosso próximo, tendo em vista que o nosso Deus se deu inteiramente a nós. Então, nessa perspectiva de doação, nós aprendemos, inclusive em Mateus 25, que o ser humano, o cristão de fato, é aquele que o tempo todo faz, porque a caridade, ela é mais do que uma filantropia. A filantropia eu faço para ter uma isenção, eu faço porque eu acredito numa causa. Agora, a caridade, eu acredito num Deus. Então, essa doação que eu faço é como que Deus usa de mim, entra de novo o corpo, por meio de mim, ele age e faz. E também, quando eu deparo com o outro, esse outro também é o rosto de Cristo para mim. Porque lá no Evangelho diz assim, tudo aquilo que fizeres a um desses pequeninos, Jesus não fala assim, faz de conta que é para mim, parece comigo, é alguém que eu gosto, alguém que eu amo, e já seria bonito se ele tivesse dito isso, né? Mas ele diz, é a mim que o fizeste. Então nós acreditamos que todas as vezes que nós fazemos um ato, e aí vem o princípio, né, o princípio de um ato heróico, de caridade, de doação, por amor, isso está dentro, e isso é interessante, do nosso plano de redenção. Não só numa atitude meramente humana, mas aqui também está fazendo parte da minha salvação. E aí, então, a doação dos órgãos, a doação do corpo para pesquisa, lembrando que no final dos tempos, quando fala da ressurreição dos corpos, Deus está falando de um corpo espiritual, de um corpo glorioso, o Evangelho fala, né? Às vezes muitas pessoas, e agora? Como eu vou ressuscitar se o meu corpo foi entregue, se o meu corpo foi cremado? Mas Deus está falando, até mesmo que se o corpo ficar ali no caixão, dentro de uma questão que também é importante, todo cuidado, mas ele também vai se decompor. Então não tem essa questão de, mas se ele for cremado... Então essa decomposição de o corpo, daquela matéria, né? aquela parte que é o templo, que é o que nós ocupamos, mas que em determinado momento houve essa transformação, essa saída, então esse corpo, ou esse órgão, desde que não fira a consciência da família, a comunidade, que não seja para fins para prejudicar, esse é o princípio. Então, olhando esse corpo, olhando esses órgãos como algo sagrado, que foi feito por Deus e deve ser olhado por Deus. Quando nós olhamos e vemos que ou esse órgão ou esse corpo, numa doação, olha que palavra bonita, né? Essa doação, sem fins meramente capitalistas, comerciais, interesseiros, de guerra, de destruição, mas de construção a favor da vida, uma vida a favor de outra vida, nós entendemos que isso não só deve ser feito, como é sagrado e faz parte da nossa redenção, ou seja, contribui também com nossa salvação. Frei Paulo, muito interessante ouvir tudo isso do senhor. A gente sabe que a igreja ela remonta de muitos e muitos séculos, né? Vamos dizer aí que a igreja tem mais de 2000 anos, não enquanto instituição exatamente, formada como ela é hoje, mas ela tem mais de 2000 anos, fundada em Pedro, por Jesus Cristo, lá como está no Evangelho. E a gente sabe que ao longo desses séculos a igreja passou por diversas transformações, inclusive transformações teológicas, filosóficas, porque algumas realidades não existiam quando a igreja iniciou. Vamos dizer que a ciência não era evoluída naquele tempo para que houvesse a doação de órgãos, para que houvesse a doação do corpo para a pesquisa. Então, quando surge algo parecido na ciência, acontece que a igreja volta para si mesma para poder questionar se isso é certo ou se é errado, né? E aí o senhor vai me dizer se sim, se não, porque a estrutura da igreja ela está baseada em num tripé, né? O magistério, a tradição e a palavra, a Sagrada Escritura. E ela, enquanto corpo de Cristo, que vai crescendo ao longo dos tempos, vai sofrendo as influências dos séculos. Então, as mudanças que vão ocorrendo, tanto no avanço da ciência e outros tantos, passam por algum órgão dentro da igreja em que isso vai ser discutido. Isso ocorre mesmo ou a gente só pensa que é isso? A igreja tem
dado avanços na questão da bioética e tudo mais, por onde que isso passa? Como é que é essa estrutura? Eu acho assim, é sempre importante entender as respostas da igreja naquele determinado tempo, dentro daquele contexto histórico, né? E isso para tudo, não só da igreja, da ciência, né, seja o que for, antropologia, sociologia. Agora, é muito comum pegar questões de respostas da igreja da Idade Média e tentar interpretar no momento atual que nós estamos vivendo. Se você pegar a ciência, qualquer realidade, a resposta daquela época tinha sentidos e fundamentos muito significativos e importantes para aquela época, não para agora, porque tudo vai evoluindo. A igreja, achei interessante quando você falou, e entra também importante nessa discussão, nós vemos a igreja como corpo de Cristo. Nós estamos falando de corpo aqui, né? Então, esse corpo de Cristo. Então, a valorização e o respeito por esse corpo de Cristo que é a igreja formada por todos os batizados. E aí, então, a igreja, ela tem uma organização hierárquica, onde está submetida ao sumo pontífice, que é o Papa. Esse Papa que hoje ocupa o local, que é o Papa Francisco, ele tem são chamados de dicastérios, que são cada um desses dicastérios são formados por temas e todos os assuntos, sejam eles quais forem, entram nesse dicastério. E aí essas discussões, às vezes a gente olha, imagina-se que lá dentro estão os bispos e os cardeais discutindo, e não é verdade. Existe uma quantidade enorme de cientistas e os assuntos a igreja chama, inclusive, mas esse cientista não é católico, mas o assunto é sobre o quê? É sobre a doação de órgãos, ele é especialista nesse assunto, a gente também vai ouvir ele. Porque existem questões que são doutrinais, existem questões que são pastorais, existem questões que são econômicas, existem questões que são sociais. Então, a igreja ela discute tudo isso. E isso reporta a documentos. Esses documentos, eles são submetidos, sim, à questão doutrinal, às crenças, mas ele tem muito de ciência, né? Haja vista a questão do documento onde o Papa coloca justamente toda a questão da ecologia, né? E ali ele dá um show de questões científicas, né, chamando inclusive o mundo de casa comum, e hoje de repente você escuta um cientista nada católico, nada religioso, citando esses documentos. Então isso é muito importante. Isso quando a gente fala do Papa. Na igreja local, que nós chamamos a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é no mesmo reporte. Então, existem as comissões, essas comissões vão discutir sobre o aborto, sobre a vida, sobre a família, sobre a situação econômica, sobre a situação política, sobre a questão da ciência, sobre a saúde. Então, ali, embora apareça assinado por um determinado bispo que representa, mas por trás desses bispos, dessas autoridades eclesiásticas, existem infinitos grupos de estudiosos, de doutores, de pessoas que são chamadas, convidadas dentro de situações transitórias ou nomeados de forma permanente dentro das questões. Já tive a oportunidade de pertencer a alguns grupos de discussão e é muito interessante porque determinados assuntos eles são discutidos dentro de uma perspectiva científica. Isso é muito interessante. Depois debate e constrói os documentos. Então é muito interessante saber que a igreja ela tem dentro dela discussões científicas o tempo todo. Até porque a gente percebe, desculpa, Francisco, de interromper, a gente percebe que a igreja, olhando para si mesma na história, ela acaba reconhecendo alguns equívocos que aconteceram ao longo dos tempos, né? Por quê? Porque ela entende que no crescimento, em algum momento, chega a maturidade. E aí é o momento de reconhecer alguns erros, né? Eu estava dando uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, quando ela fala sobre a vida, ela está falando assim, embora em algum momento a igreja tenha permitido ou não tenha feito nada em relação aos políticos e outras pessoas que usaram do seu poder para matar, para torturar e tudo mais, hoje a igreja percebe que não,
isso não pode acontecer e nós não vamos mais nos omitir diante disso porque a vida é sagrada. Então, a gente percebe que a igreja, ao longo dos séculos, ela vai sofrendo essa mudança por fazer uma autorreflexão e entender o quanto é importante também se atualizar e entendendo o mistério de Cristo agindo na vida de cada um de nós nos tempos atuais também, né? E a gente aprende assim que a igreja ela é infalível no que se refere à questão de fé. Então, por exemplo, a Trindade Santa já foi proclamada desde sua origem e isso nada mudou e não vai mudar. Não vai chegar um momento que vai falar assim, olha, mas na verdade eram 2 e não 3 na Trindade, nós erramos na verdade. Então, no que se refere à questão de fé, a gente entende-se ela como infalível. Mas no que se refere às questões aonde ela está inserida, então há a mentalidade humana, né? Então, quem muitas vezes coloca-se algumas regras, algumas questões, e depois vai corrigindo. Agora, o bonito é que no decorrer do tempo, ela não teve receio de fazer as suas correções, né? Como o Papa Francisco tem feito diversas correções, aí o tempo todo ele surpreende a gente com uma extrema coragem de corrigir alguns erros, né? Exatamente. E, de acordo com os preceitos católicos, Frei Paulo, como o corpo deve ser tratado depois da morte? E aí eu quero inserir um adendo aí. Rituais, né? Existe o que significa aquele momento da morte e como que acontece então esse ritual para despedida, né? Em agradecimento, em homenagem, quando há o falecimento. A gente sabe da missa, né? Que acontece com 7 dias. Isso é algo que na verdade a gente deveria se valorizar ainda mais, né? Eu reconheço que às vezes a gente até inseridos nesse mundo, então o batismo é festa, casamento é festa, todas as cerimônias é festa, mas quando a gente entra no luto, a gente tem muito deixa a desejar, vamos entender assim. Então, como o corpo deve ser tratado? Como algo sagrado, o tempo todo. Não é porque deixou de ter os fenômenos vitais, né? A gente aprende em filosofia que é a telândrica realização humana, né? O fim último de cada ser humano. E aprendemos, eu lembro que quando eu fiz filosofia antropológica, eu achava bacana, a gente foi discutindo todos os fenômenos vitais, e aí chegava o último fenômeno vital, a morte. A partir daqui só se explica pela fé, a filosofia não diz mais nada, né? Essa questão ontológica de cada um. Então a igreja aproveita de todo esse conhecimento filosófico, teológico, e entende que aquele corpo, ele é sagrado, ele é um templo santo, né? Nós aprendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Há um Deus em nós. Então, como templo do Espírito Santo, como algo sagrado, como a história, aquela pessoa que vivenciou, ocupou aquele corpo, ela teve uma história que não pode ser esquecida, que deve ser valorizada. Um trabalhador, um pedreiro, um cientista, tem uma história, ele é um pai, ele é uma mãe, ele é envolvido, ele tem suas relações, ele teve sua fé, ele contribuiu para esse mundo. Então, naquele momento, é o momento de valorizar. Então, a resposta é como esse corpo deve ser cuidado? Como algo sagrado, com extremo respeito. Quer seja colocado dentro de uma urna, quer seja lá na faculdade, onde que ele vai continuar o seu serviço, né, contribuindo ainda com a sociedade, né, ainda, né, mesmo pós-morte, ainda ajudando as pessoas a salvar outras pessoas, a cuidar de outras pessoas, sendo um instrumento para se chegar a um determinado conhecimento, aprimorar conhecimentos. Então, ali também ele deve ser cuidado, né? Bonito seria se os estudantes também pudessem chegar ali e prestar uma homenagem, fazer alguns segundos de silêncio, né? Cada um na sua fé pudesse também fazer sua prece ou simplesmente prestar homenagem. Então, onde quer que esse corpo esteja, quer seja numa urna dentro de um cemitério, quer seja colocado, cremado e jogado as suas cinzas em algum local, quer seja dentro de um laboratório, ele deve ser cuidado como algo sagrado. E aí a gente aprende nas discussões de bioética que esse corpo, onde ele é colocado, deve ser chamado de campo sagrado. Então esse laboratório, ele é um campo sagrado a partir de agora, porque está colocando um corpo que está se doando, né? Aquele é um herói, aquela pessoa. Muitos heróis, inclusive anônimos, né? Quer seja onde esteja. Talvez lá naquele cemitério, ele vai ter todos os dias
diversas vezes uma homenagem pelos seus familiares. E talvez ali no laboratório, os que devem prestar homenagem são aqueles que estão utilizando dele para chegar a um determinado conhecimento. Então deve ser colocado assim. Por isso que esse momento de morte, antes disso, antes de falar da questão doutrinal, eu queria falar de uma experiência. Quando eu comecei a questão da gestão hospitalar, eu aprendi assim, que a gente fazia tudo dentro do hospital até o momento que a pessoa falecia. A partir dali não se tinha mais nada a fazer. Mas isso não é verdade. Depois de um tempo, eu descobri que ainda tem muito o que fazer. Quando acontece um falecimento, ainda tem que se trabalhar o luto. Porque é um momento importantíssimo. Trabalhar o luto dos familiares. Embora a gente saiba que ali só está um corpo, mas para aquela pessoa que vem, a notícia que ela recebeu, ela ainda não fez a transição, ela ainda não reconhece o familiar, é o familiar dela que está ali, ela ainda precisa conversar com ele, ela precisa desabafar, ela precisa chorar, ela precisa dizer, ela precisa brigar com Deus porque Deus levou, ela precisa xingar todos os profissionais porque não salvou, ela precisa pedir perdão pelo que ela não fez. Então ainda há um momento muito simbólico dentro dos nossos hospitais que precisa ser muito valorizado, que é o momento do luto. E a partir dali, esse cuidado da celebração, porque aí entra uma dimensão quase que exclusivamente religiosa. Porque já não tem mais a ciência, já não tem mais, então é um momento religioso. E aí entra a resposta que é importantíssima. Eu sempre vejo esse momento com duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão dentro do campo de celebração do que aquela pessoa foi, de homenagem da história dela. Então toda a celebração, ela deveria olhar assim para aquele indivíduo que está ali, essa pessoa que está ali, dentro daquele caixão, em cima daquele local, naquele momento onde vêm os seus familiares, seus amigos, aqueles que às vezes nunca deu tempo de chegar, mas que agora arrumam um tempo para ir ali. Eu acho isso muito significativo. Vem aqui que eu fiz uma janta, eu estou trabalhando, morri, deixa tudo e vai. E isso mas quando estava em vida não veio, não importa. O que importa é que naquele momento é a última chance de dizer, você significa para mim. Se não significa, não vai. Então, as pessoas que estão envolvidas e que vão até a uma celebração num funeral, que nós chamamos de celebração de exéquias, ela justamente para prestar sua última homenagem, para de alguma forma, ainda que em silêncio, presencialmente, diga, eu me importo com essa pessoa e essa pessoa significa para mim. Nesse momento, eu falo isso porque eu trabalho muito com essa questão das celebrações. Nesse momento, a pessoa que está vivendo o luto, ela não vai lembrar suas palavras, raras vezes, porque o choque é grande, é tanta gente, a dor é imensa, ela fica surda, mas ela nunca vai esquecer quem esteve ali naquele momento. Nunca. Ela vai saber quem esteve ali. Isso é muito bonito. Então, primeira dimensão, a dimensão de prestar uma homenagem. A segunda dimensão, que vem a dimensão da fé. Isso consola demais o coração. Lá no Apocalipse diz assim, a antiga Jerusalém dará lugar à nova Jerusalém. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá doenças. Quer lugar melhor para você deixar alguém que você ama? Então, quando a fé nos coloca nessa dimensão que você está indo, eu costumo até sempre dizer assim, para as pessoas ali, fala assim, olha, essa pessoa não morreu, ela mudou de endereço. Agora, o novo endereço é a pátria celeste. Ela está vivendo no amor de Deus. A nova casa dela é no amor de Deus, na eterna pátria celeste, onde um dia todos nós estaremos juntos. Isso consola o nosso coração, primeiro, porque está num bom lugar. E se a gente ama, por mais que o egoísmo quer que a gente aperte a mão, levante, responda uma mensagem, não vai ser mais possível, mas nos consola saber que está no local bom. E segundo, que a gente tem a esperança de rever. E como vai ser bom a gente rever aqueles que nós amamos. E aí, então, o ritual, ele pode ser feito de diversas maneiras, A igreja ela tem uma riqueza de rituais que vai desde a encomendação, desde a oração,
desde a oração no túmulo, missa presencial de corpo presente, que a gente chama, missa de 7º dia, missa de 1 mês, missa de 1 ano, missa quando a pessoa, sei lá, sonha com o seu ente querido, dá uma dor da saudade, pode chegar lá e falar assim, reza uma missa aí para minha mãe, para o meu pai. Então, a igreja ela acompanha todos os momentos por meio da fé, né? E aí, o que se pede normalmente é que esse ritual ele seja feito, pode ser na casa da pessoa, pode ser no local onde ela escolheu, pode ser diante do túmulo. E aí São Paulo também vem de novo, né? Estando São Paulo aí quase, que eles assim, né? Que o corpo corruptível, o túmulo é como uma sementeira. Coloca-se esse corpo corruptível e surgirá um corpo incorruptível. Aí depende das traduções, né? Esse corpo mortal, surge um corpo imortal, esse corpo de carne, surge um corpo glorioso, né? Que eu acho bonita essa palavra, corpo glorioso, em Deus. Então, todo ritual, ele tem isso. E o ritual, ele resume-se no momento onde dirige-se aos seus familiares. É muito bonito esse momento. Então, o primeiro ponto do ritual é falar com os que estão ali enlutados. Dirigir-se a eles e passar para eles uma palavra de fé. Mostrar que naquele momento a igreja participa da dor de cada um e confia num ritual de salvação desse indivíduo que agora vive em Cristo, né? Não morre, mas vive em Cristo. E depois recorre-se às passagens bíblicas. Eu particularmente gosto daquela que diz, né, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí partilha-se, tem os salmos, aí tem várias músicas e tudo mais, e aí coloca-se, joga-se água benta, pode-se colocar o incenso, tem vários rituais ali, e aí coloca-se algumas frases como anjo de Deus, ide o seu auxílio, santos do Senhor, venha ao seu encontro, né? Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele a vossa luz, né? E aí, se me permitir, eu queria recorrer aqui a um prefácio, que eu até separei, que eu acho lindíssimo, que diz assim, na verdade, é o prefácio da celebração dos fiéis defuntos, o número 1, do ritual romano. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. E agora vem a parte bem bonita. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização das vossas promessas, com os anjos e com todos os santos vos aclamamos. Então, esses dois pontos muito fortes, né? Os que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. A vida não é tirada, mas transformada. Então, acho que aqui resume-se toda a nossa fé, né? Dessa transformação do corpo corruptível num corpo glorioso. Isso mesmo. Professora Bárbara, mais alguma questão? Nossa, agradecer imensamente, né? Muito bom ouvi-lo. E um treinamento, né? Um aprendizado, um preparo para a equipe conduzir esse programa dentro dos padrões adequados, né? Isso. Muito bom. Professor Juliano. Frei Paulo, o senhor, além de padre franciscano, também trabalha com hospital e entende bem dessa questão de saúde, por isso foi tão importante tê-lo conosco aqui, ouvindo o senhor, né, falando tão lindamente da sua igreja e da sua paixão que o senhor tem pela Igreja Católica Apostólica Romana. E, como entusiasta da ciência, será que a igreja não poderia, né, de alguma forma, encampar ou dizer para os fiéis católicos da importância dessa doação, de se inscrever em vida para uma doação de corpos para a ciência, ou falar o quanto é importante que isso aconteça também na doação de órgãos, porque a gente percebe que a Igreja Católica ela tem uma voz muito forte, muito potente, né? E quando ela fala, além de falar para os seus fiéis, ela acaba falando para as outras igrejas cristãs, que ouvem a Igreja Católica, ou nesse momento elas param e pensam, por que a igreja está falando sobre esse assunto,
ou, neste momento, elas falam, vamos também fazer uma reflexão de dizer aos nossos fiéis de alguma coisa nesse sentido. E aqui é hipoteticamente, porque é claro que o senhor não pode falar pela igreja de modo geral, mas não seria legal, não seria interessante se a igreja tomasse essa postura ou fizesse esse tipo de comportamento? Claro, a Igreja Católica ela é bastante hierárquica, né? Ela tem uma dimensão hierárquica muito significativa, e isso faz dela a instituição mais antiga da nossa terra, né? E hoje eu estou aqui representando o nosso bispo diocesano, Dom Nélio Ortega, que por sua vez pertence à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que por sua vez está submetida aí ao nosso Papa Francisco. Então, para a gente vir e falar em nome da igreja, a gente tem que ter uma autorização. Então, houve essa, né, da professora Bárbara até, nós tivemos aí um tempo, às vezes é um pouquinho demorado, né, mas isso também nos dá essa credibilidade e essa unidade em todas as dimensões. A igreja, ela tem muitos momentos que ela se posiciona e tudo mais. E aí, você falando aqui, me veio a ideia, né, de repente a gente poder juntos elaborar algum conteúdo, provocar a própria CNBB, enviar eu tenho muito contato também com alguns grupos, inclusive o pessoal de pastorais, né, devido aos trabalhos que nós fazemos, né, na área caritativa, né, nossa instituição tem muitos contatos que a gente age em nome da igreja na dimensão caritativa, inclusive a campanha da fraternidade do ano que vem vai ser sobre a fome novamente, e a gente contribuiu nas discussões, então tem bastante contato. Então, normalmente, a gente teve uma experiência com a questão da doação de órgãos no outro hospital. Então, um grupo de médicos elaborou um texto, enviou ao cardeal local, né, que era o Dom Orani, que, por sua vez, levou e que saiu uma carta falando sobre a importância da doação de órgãos, inclusive quebrando um pouco daquele mito urbano da pessoa que estava dentro de uma banheira, tirou os órgãos e a venda de órgãos, e aí tentou se perguntar, olha, onde que teve a última denúncia de uma doação de roubo de órgão? Cadê? Me mostra qual delegacia está registrada. Tem muita venda de órgão, muito roubo, mas qual delegacia? Até hoje ninguém conseguiu comprovar esse mito urbano. O Brasil é muito seguro na questão de doação de órgãos. Então, falando da doação de órgãos e também da doação de corpos, né? A igreja ela tem uma dimensão muito forte dentro da questão da bioética, inclusive muitos escritores, o próprio estudo dos padres, ele é muito forte na questão da bioética, quando discute-se tudo isso, discute todos esses pontos dentro da doação de órgãos e de corpos. Então, o que a gente poderia fazer, e eu me comprometo, é da gente elaborar alguma questão, né, levar, e quem sabe aí numa dessas de repente não exclusivo, né, mas, por exemplo, sempre quando fala-se da vida, também vai ter que se falar da morte, né? Porque essa oposição aí, então, de alguma forma, vai ter que falar. E da vida eterna que entraria isso. Então, o que me vem aqui de imediato é a gente levar isso aos nossos representantes da Igreja Católica, para que numa dessas oportunidades, e de repente a campanha da fraternidade, que é feita justamente para refletir pontos que contribuem, então, ela acontece na Quaresma, né? E ela é vamos dizer assim, um fruto da penitência conjunta da igreja para uma transformação social, uma transformação pessoal, eclesiológica e, por sua vez, também social. Então, são temas que tocam a humanidade, de situações que prejudicam a vida, que a igreja vem, discute, monta documento, cria comissões, arrecada fundos para apoiar projetos. Então, é muito interessante a campanha da fraternidade. Quem sabe a gente pode também aí levar para eles, né? São ideias que, como você disse, eu não tenho como defini-las, mas que a gente pode levar para as nossas instâncias superiores para ver como que isso poderia ser concretizado. De imediato, tenho certeza que está muito dentro da proposta pastoral da igreja. Sim, e aí fica a ideia, Bárbara, né? Que aí seria muito bom. Desde já a Câmara se coloca à disposição, a Escola de Gestão à disposição, porque não necessariamente precisa ser um documento só da Igreja Católica, mas se fosse, né, ecumênico, isso. Né, fazendo as pessoas refletirem sobre esse ato de caridade que é a doação. Isso. E eu achei lindo quando o senhor disse que na sua morte Jesus se doou por inteiro. E como todo cristão, nós usamos Cristo como exemplo, o qual nós queremos seguir ou nos tornar iguais a Cristo. Também nós somos convidados a participar dessa doação por inteiro
do próprio corpo, de si próprio ao outro, para exatamente entender o que é o amor de Jesus por nós, né? E aí, uma outra coisa que eu queria ter falado antes e me esqueci, a Igreja Católica, ela celebra a morte, Bárbara, de uma maneira tão linda. Eu não perco nenhuma vez que tem as missas, todas as missas que acontecem durante a Semana Santa. Não são só missas, são celebrações assim lindíssimas, no sentido que na sexta-feira, que é o dia que Jesus morre, não existe a celebração da missa, né? Não existe o sacrifício. É o único dia no ano, né? Mas acontece, de certa forma, um Ezequias, né, de Jesus ali na celebração da paixão e morte. É tão lindo perceber o respeito que existe pela morte e como percebe a esperança da ressurreição que vai acontecer no domingo, que quando a gente olha para aquela celebração, para aquele ritual, para aquele rito todo, a gente entende um pouco dessa questão de vida e morte e dessa transformação que o Frei Paulo falou. Por isso que eu acho lindo, eu vou sempre, né? Quem puder participar, mesmo que não seja católico, vá conhecer esses rituais que acontecem na Semana Santa, que são riquíssimos e traz muita reflexão para nós. Isso mesmo. Então, infelizmente, chegamos ao final dessa nossa conversa, né? Mas o vídeo será eterno. E nós conversamos hoje com o Frei Paulo Batista, representante do catolicismo, ele que é da Ordem dos Franciscanos e é diretor administrativo do Hospital Padre Tiago, na Providência de Deus, aqui em Jataí. O senhor fica à vontade, então, para suas considerações finais. Reforçar, né, a gratidão aí ao nosso bispo diocesano, Dom Enélios Orteia, que, na verdade, eu estou aqui também representando a nossa diocese de Jataí, né, com aí uma dimensão dentro da CNBB. E o que eu deixo como mensagem aí é a valorização da vida e fazer da nossa vida o tempo todo uma forma de fazer o bem. Se nós pudéssemos resumir assim, qual seria a missão de todos nós, né? Cada um tem sua, mas eu acho que a missão que nos une, não as nossas diferenças, né? Eu acho que nos dias de hoje as pessoas olham tantas diferenças, né? Na política, as guerras pelas diferenças, nas religiões, as guerras pelas diferenças, na sala de aula, as guerras pelas diferenças. Então nunca se combateu tantas diferenças como os tempos de hoje. A gente já olha querendo ver o que o outro é o diferente, né? E, na verdade, eu acho que nós estamos num tempo para perguntar o que nos une. E aí, quando a gente pergunta no que nos une, por mais diferente que sejamos, existe algo que nos une. Eu acho que o que mais une o ser humano hoje é o desejo de fazer o bem. E, às vezes, até o erro é tentando fazer o bem. Então, no desejo de fazer o bem, vamos planificar tudo isso. Vamos nos entregar nas atitudes cotidianas, vamos fazer o bem em todo momento, vamos ajudar sempre que puder, e quer uma maior atitude benevolente do que doar um órgão ou doar o próprio corpo, né? Isso também é uma forma de nos eternizar. É verdade. Agradecemos também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, que é a representante da equipe do programa de doação de corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada, Francisco, Juliano, Frei Paulo, pela oportunidade, né? Isso, e obrigado ao coordenador pedagógico da EGEL, a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa da Câmara Municipal de Jataí, Juliano Vilela. Eu que agradeço, Francisco, a oportunidade de estar aqui, professora Bárbara. E, Frei Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi enriquecedor a sua presença conosco aqui. Eu que agradeço aí. Desde o primeiro convite eu percebi o tamanho da responsabilidade, né? Fiz alguns estudos, aprendi demais, como a professora Bárbara falou, está sendo um treinamento, quando trouxe isso para mim, porque a gente fala muito pouco, né? Isso. E aí eu tive que buscar, retomar alguns conceitos, e é muito, muito enriquecedor. Então, esses que estão assistindo o nosso vídeo aí, vale a pena também passar para outras pessoas, tenho certeza que a gente vai poder também, como você começou falando, né, Juliano, partilhar tudo isso, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de, nesse momento histórico, contribuir com algo tão importante para a faculdade, para a cidade, para toda a nossa sociedade. Nós que agradecemos e espero você na próxima entrevista dessa série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade Federal de Jataí. Até lá!